1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Se puder colocar um fundo para mim, ou alguém me ajudar aqui no teclado, eu agradeço demais. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. É uma história muito conhecida a respeito do rei Davi, amém? Mas aqui ele ainda não está na posição de rei. Aqui ele vai enfrentar o gigante Golias. Glória a Deus. Eu estou com um probleminha na garganta, que eu peguei um vírus lá em Portugal no mês passado, e eu sigo tossindo, amém? Mas está tudo bem, não repara e não se preocupa, tá? 1 Samuel 17, 26, a Bíblia diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 50 para encerrar. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Feche os seus olhos por um segundo. Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Deus, é na Tua presença que mais uma vez nós estamos, Senhor, e nós viemos aqui para entregar o nosso melhor a Ti, para entregar o nosso melhor culto ao Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer, Senhor, mas também viemos para receber algo novo do céu, uma porção nova da Tua palavra, um direcionamento, Senhor, uma consolação, uma exortação, uma força para quem está fraco. Então a minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor tenha o total controle e liberdade no nosso meio para fazer aquilo que for da sua vontade, aquilo que for do seu querer, que eu não fale aquilo que eu quero, que eu não fale aquilo que as pessoas querem, mas que eu fale aquilo que o Senhor precisa falar com a sua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça, meu Deus, e que ao final deste culto, se preciso for, o meu nome, ó Deus, seja esquecido, mas o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, reconhecido, glorificado, exaltado, adorado, meu Deus, pois aqui só importa que o Senhor seja adorado, e nós estamos aqui reunidos como igreja, até que o Senhor venha te adorando e te buscando, meu Deus, em espírito e em verdade. Atenta para nós esta noite, ó Deus, e fala conosco no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Se alguém puder abaixar o meu retorno só um pouquinho, eu agradeço. Meus irmãos, eu quero ser bem breve aqui na minha mensagem. Eu sempre falo isso, nunca sou, mas hoje eu vou ser em nome de Jesus. E é uma passagem muito famosa onde Davi derrota o gigante Golias. Amém? Mas o problema é que hoje nós vivemos numa geração muitas vezes que é ansiosa. Nós queremos tudo para o agora, nós vivemos com um telefone na mão onde nós acessamos o mundo em um clique, nós comemos comida que fica pronta em 3, 4 minutos e a gente tem se tornado ansioso e quer tudo para agora e já não consegue mais esperar, já não consegue mais ter paciência, já não consegue mais suportar muitos processos que a vida vem nos trazer. Mas em contrapartida da nossa ansiedade, o nosso Deus, Ele é calmo. Ele é calmo porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o tempo na palma das suas mãos. Nada foge do seu plano e Ele controla todo o universo.
Então nós precisamos aprender com esse Deus calmo e tranquilo, porque tudo está no controle das suas mãos, a viver de forma mais calma e mais tranquila, vivendo os processos que a vida nos traz e aprendendo com eles, porque se não for assim, nós vamos falhar. Amém? Nós lemos o capítulo 17, onde Davi derrota Golias, mas no capítulo 15, Deus rejeita Saul como rei. No capítulo 16, o Senhor unge Davi como novo rei. E agora no capítulo 17, o Senhor vai apresentar Davi para o povo de Israel. Porque nós podemos nos perguntar, o que é que Deus estava fazendo, levando Davi para aquele lugar, para aquele vale onde ele enfrentou o gigante Golias? Aí todo mundo vai falar, Deus o levou ali para matar o gigante. Mas a pergunta é, por que Davi tinha que matar um gigante? Porque Deus iria apresentar Davi ao povo de Israel através daquela circunstância. Amém? Está comigo aqui? Eu acho que você não entendeu. Tem gigante que aparece na sua vida que você chama de problema, Deus chama de escada para te promover. Tem gigante que aparece na sua vida que você chama de problema, de fim da linha, mas Deus está falando, Davi, apenas um passo para que você chegue ao trono. Deus tirou Davi do pasto, fez ele passar pelo vale para enfrentar o gigante, porque havia um trono preparado para ele. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Tem dificuldade que aparece na sua vida, que é Deus te preparando e te levando para onde Ele quer te colocar. Havia um trono para Davi, mas ele teria que trilhar o caminho até esse trono, e o caminho envolvia gigantes. Amém? Só que Deus está no controle de todas as coisas. E aí a passagem vai começar com o gigante Golias desafiando o exército de Israel durante 40 dias. 40 dias fala sobre preparação, 40 dias fala sobre teste. Moisés, quando subiu ao alto do monte, ficou 40 dias e 40 noites sendo preparado pelo Senhor para receber as 10 tábuas, para receber as 2 tábuas com os 10 mandamentos, descer e ensinar o povo. O povo lá embaixo estava passando por um teste para ver se ia se desviar ou se não ia, acabou se desviando. A mesma coisa Jesus, 40 dias sem comer no deserto, sendo preparado para o seu ministério, e ao final dos 40 dias veio Satanás o tentando, fazendo Jesus passar por um teste. 40 dias fala sobre preparação, fala sobre teste, mas isso é uma conversa para outro dia. E Golias estava ali durante 40 dias, desafiando o exército do Deus vivo, e sabe quem tomou coragem e foi enfrentar ele? Ninguém. Um exército cheio de homens fortes, bem preparados, bem treinados, bem armados, e nenhum sequer foi capaz de tomar a frente e enfrentar o gigante Golias, porque todos estavam com medo. E o medo é um problema que tem tomado o coração de muita gente, e o medo tem paralisado muitas pessoas e impedido pessoas de avançar e viver o melhor de Deus, porque o medo é contrário à fé. Só que a Bíblia diz em Josué 1,9, seja forte, seja... E aí, o que é coragem? Será que coragem é não ter medo? Não. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés e o povo ao alto do monte, mas apenas Moisés foi ao alto do monte, porque o povo falou, Moisés, nós temos medo de ir, então vá apenas você ouve a voz de Deus, e você traga o recado até nós. O povo não quis subir porque estava com medo. Aí nós pensamos, Moisés não tinha medo, mas se você ler Hebreus 12, a Bíblia vai dizer que Moisés estava trêmulo de medo. Moisés também estava com medo da situação, mas ainda assim subiu ao alto do monte. Isso é coragem, é ir mesmo com medo, é enfrentar mesmo com medo. Por quê? Porque você sabe que o seu Deus está no controle de todas as coisas, porque você sabe que no alto do monte tem uma recompensa para quem sobe lá, porque você sabe que o melhor de Deus está por vir, e o medo não vai te impedir de prosseguir e viver as promessas do Senhor. Amém? Então a partir de hoje o medo não mais vai tomar conta do seu coração. Amém? A partir de hoje você vai andar pela fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Eu gosto de Deus porque Ele já começa a falar desde o início do culto, meus irmãos. A gente chegou aqui e falou que o nosso Deus é grande, falou que o nome dEle é maior que todos, falou que a gente tem promessa, e é tudo que é Deus vai falar conosco agora nessa palavra.
Aí o gigante Golias está lá desafiando todo o exército, ninguém toma uma direção, passa 40 dias e agora lá em outra cidade, na cidade de Davi, o seu pai Jessé vai falar: Davi, deixa as ovelhas aí com outro pastor e vai levar pão e queijo para os seus irmãos, vai ver como eles estão na guerra e traz notícia para mim. E aí ele vai. Ele não sabe que ele vai enfrentar um gigante, ele não sabe que ele vai matar o gigante, ele não sabe que a partir disso o seu nome vai ficar reconhecido, mas ele vai. Está entendendo o que está acontecendo? É Jessé, o pai, enviando o seu filho, ainda que sem querer, para o seu destino profético, para o local exato onde Deus queria ele. Tem hora que é assim, que o pai tem que te empurrar para o seu destino. Ele tem a chave de Davi, tem porta que ele abre e ninguém fecha, tem porta que ele fecha e ninguém abre. Entendeu agora? Porque tem coisa que não aconteceu na sua vida como você pensou que devia acontecer. Era o pai te empurrando para o seu propósito. Entendeu agora? Porque tem coisa que você achou que ia acontecer, mas Deus te levou para outro lado. Era o pai te empurrando para o seu propósito. O pai que está no céu e está no controle de todas as coisas. Se preciso for, ele vai abrir porta. Se preciso for, ele vai fechar porta. Se preciso for, ele abre o mar, ele manda tempestade, ele muda o curso. Eu não sei, mas ele vai de alguma forma te colocar no seu destino final. Mas a questão é: você está indo em direção e obediência ao que o pai te mostrou, ou você está deixando o seu medo te parar? Você está reclamando, está murmurando: pai, eu não quero ir lá, o Senhor nunca mandou ninguém levar queijo e pão para mim no pasto, eu vou fazer para os meus irmãos. Vai, Davi, porque o que vai acontecer com você lá não vai acontecer com seus irmãos. Hoje você não entende, ela vassou mererraia, mas Deus está te empurrando para o seu destino. Está entendendo? Eu morava em Nazaré, em Portugal. Há 2 anos atrás voltei para o Brasil e falei: nunca mais vou para lá. Aí eu casei e Deus falou: vai para a Itália. E eu fui para a Itália. Aí estou eu na Itália 1 semana andando na rua. E Deus fala comigo claramente: vou te tirar daqui, vou te levar para outro lugar. Eu falei: não, Deus, pelo amor de Deus. Aí fui para uma reunião com o pessoal onde eu estava trabalhando. Naquela reunião, naquele dia, 5 minutos depois de Deus ter falado comigo, eles falaram: ó, deu tudo errado e as coisas vão ter que mudar. Eu falei: tá tudo bem, Deus acabou de falar comigo. Todo mundo ficou assim, ó. Ninguém entendeu nada, porque quando Deus fala, ninguém entende. Os outros não entendem, mas não é questão dos outros entender, é questão de você crer e se mover na direção de Deus. Eu cheguei em casa e falei: Gia, a gente vai ter que ir embora. Vamos para onde? Para o Brasil não dá, acabamos de vir de lá. Outros países não conhecemos ninguém. Vamos para o único lugar que eu conheço alguém, onde que é Nazaré. O único lugar que eu conheço alguém, e é o mesmo lugar que eu falei que nunca mais pisava o pé lá. E agora eu moro lá 1 ano e meio. Por quê? Porque o pai teve que me empurrar para o meu destino, porque se tratasse de mim eu não iria. Está entendendo? Então, queira você ou não, Jonas, você vai parar em Nínive. Então, se eu fosse você, eu ia logo, porque senão a viagem vai ser mais dolorosa. E aí Davi chega, e no exato momento, eu acho engraçado isso, ele chega no exato momento que Golias vai lançar outro desafio, pastor. Mas no mundo espiritual nada é coincidência, tudo tem um propósito, nada é acaso, Deus está no controle de tudo. Aí ele chega no exato momento que Golias está lançando um desafio de novo, e aí Davi pega e fala: o que vai ganhar o homem que matar esse gigante? Está todo mundo com medo, está todo mundo pensando: como que a gente vai matar o gigante? O que a gente vai fazer? E a pergunta de Davi é: depois que ele estiver morto, o que eu vou ganhar? E a segunda pergunta dele, a que eu mais gosto: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? A primeira pergunta fala sobre confiança. Davi não está preocupado em como ele vai matar o gigante, muito menos se ele vai morrer para o gigante. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve.
Está entendendo o que eu estou falando? Tem hora que a gente está preocupado em como derrubar o gigante. Davi já estava preocupado no que ele ia vencer, no que ele ia receber de recompensa se ele matasse o gigante. Por quê? Porque Davi confiava nele? Não, porque Davi sabia o Deus que ele servia. E o Deus que ele servia é o que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. É o Deus que te guarda de dia, te guarda de noite. É o Deus que te protege do sol, te protege da lua. É o Deus que faz 1000 cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas não deixa você ser atingido. É o Deus que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Davi, Ele está contigo. A vara e o cajado dele te consolam. E Ele faz mais ainda prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Esse é o Deus que Davi servia. Então ele não está preocupado se ele vai morrer, se ele vai matar. Ele está preocupado em qual é a recompensa que ele vai receber. Mas a segunda pergunta é a que eu mais gosto: quem é esse incircunciso? Porque Davi era circuncidado, segundo a ordem que Deus deu a Abraão. Todo menino israelita era circuncidado ao 8º dia. Davi tinha uma marca no seu corpo que simbolizava a aliança entre o povo de Israel e o povo de Deus. Então Davi está falando, ele não tem a marca da promessa, ele não tem a aliança. Quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Eu tenho a marca da promessa. Que promessa é essa? Que Deus iria abençoar a nação de Israel, iria guardar, iria proteger, iria torná-la destacada entre todas as outras. E Davi sabe disso. Então agora ele está falando, eu tenho a marca da promessa. Ele não tem a marca da promessa. Eu tenho aliança com o Deus criador dos céus e da terra, como já cantamos aqui. Ele não tem aliança com esse Deus. Quem é esse para desafiar o exército do Deus vivo? Eu tenho a marca da promessa. Preste atenção, tem muitas coisas que durante a nossa vida nos marcam. Um casamento que não deu certo, uma perda que doeu, um emprego que se fechou, uma decepção que chegou quando não esperávamos. Isso vai marcando a nossa alma, isso vai marcando a nossa mente. Mas tem algo, aleluia, que tem que te marcar de forma mais profunda. É a marca da promessa, é a aliança que você tem com Deus. Aleluia. Que marca é essa, Vitor? É no prepúcio, no 8º dia. Pelo amor de Deus, meu irmão, lê o capítulo 16, versículo 13. E a partir do momento em que Davi foi ungido rei, o Espírito Santo de Deus tomou posse dele. Efésios 1:13, para aqueles que foram salvos por Jesus e creram nele, ele entregou um selo no seu coração, o Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa que eu tenho, essa é a promessa que você tem, essa é a marca da promessa, é o próprio Deus que habita em mim e você. Então quem é gigante que se levanta contra mim ou contra você? Quem é demônio? Quem é Satanás? Quais são as dificuldades que podem parar alguém que tem a marca da promessa? Alguém que tem o próprio Deus habitando em si. Você está entendendo que você carrega o próprio Deus dentro de você? Ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Gênesis 1:1, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:2, mas a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Talvez você olhe para a sua vida hoje e está um pouco sem forma e vazio, mas o Espírito Santo de Deus está soprando e está se movendo sobre as águas. Ele não está parado, Ele está trabalhando, Ele está se movimentando em sua direção. Você carrega a marca da promessa, você carrega o Espírito Santo de Deus. Então não tenha medo dos gigantes, Davi. E aí Eliabe, no versículo 28, o irmão mais velho de Davi, vai falar, o que você veio fazer aqui, Davi? Com quem que você deixou aquelas ovelhas? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Eliabe tem inveja de Davi, porque no capítulo 16, ele passou na frente do profeta Samuel, e Samuel falou, não é esse não. E ele viu depois Davi ser chamado, ninguém pôde sentar à mesa até Davi chegar. E aí ele viu o seu irmão mais novo, aquele que tinha menos valor nas casas, ser ungido por Deus. Ele tem inveja. E aí ele começa a falar, o que você quer, Davi? Você é presunçoso. Sabe o que é ser presunçoso, meu irmão? É pensar mais de si do que você é. Eliabe está falando, você pensa muito em si, Davi.
Você está pensando que vai matar o gigante? Você é muito presunçoso. Você acha que você é tão forte assim? Você acha que você é tão poderoso assim? Só que Davi está falando, eu não estou olhando para mim mesmo. Eu estou olhando para o meu Deus. Eu estou olhando para o Senhor dos Exércitos. Tem gente que não entende a sua fé. Está tudo dando errado, está tudo difícil. E você está lá, vai dar certo, eu vou conseguir, vai acontecer. Aí a pessoa fala, você é presunçoso. Você pensa mais de si do que é. Você vai falar, não, não, não. O problema é que você está olhando para mim. Eu mesmo mas não olho para mim. Eu olho para o alto, porque eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vão te chamar de presunçoso, mas você vai falar, não é presunção, é a minha fé, é o meu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? A minha confiança não está em mim, a minha confiança está naquele que me chamou e que marcou, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. E aí eu acho incrível que essas palavras chegam até Saul, irmã. Davi não foi até Saul, mas as palavras dele chegaram até Saul, e Saul fala no versículo 31, chama Davi. Davi não se apresentou, Davi foi apresentado por Deus. Está comigo aqui? Davi foi apresentado por Deus. Tem momentos em que você quer se apresentar, Deus está falando, espera que eu te apresento no momento certo. José, espera mais um pouco na prisão, eu vou te apresentar no momento certo. Preguei isso no domingo agora. Se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, porque José revelou dois sonhos, o do copeiro e o do padeiro. Falou, você vai ser honrado e você vai morrer. Aconteceu desse jeitinho. Se o copeiro que estava no palácio tivesse lembrado de José naquele momento, José só teria uma vaga no palácio, que seria na padaria. Mas Deus não queria pôr José na padaria, Deus queria pôr José no trono de governador. Aí Deus está falando, fica tranquilo José, espera mais um pouco que no tempo certo eu te apresento, porque agora você teria que ir para a padaria, mas eu vou te colocar no trono de governador. Aleluia, não é no seu tempo, não é você se apresentando, não é da forma que você quer, mas é do jeito dele, na hora dele, é da forma dele. Está entendendo, Mardoqueu? Por que você salvou a vida do rei Assuero e não foi lembrado num primeiro momento? Esqueceram de você. Salvou a vida do rei e esqueceram de você. Mas aí quando Mardoqueu está prestes a morrer e nem sabe disso, porque Amã construiu uma forca para ele, ninguém nem sabe disso ainda, o rei dos reis despertou o rei Assuero durante a noite e falou, leia o livro dos feitos da nação, porque ali você vai encontrar o nome de alguém que não foi honrado. Era Mardoqueu, não foi se apresentou na frente do rei, mas foi apresentado por Deus. No meio da noite, se preciso for, Deus desce no quarto do rei, fala o teu nome, sopra o teu nome, mostra o teu trabalho. Eu não sei, mas Deus faz um reboliço se preciso for. Eu sei que Ele te apresenta, Ele sopra o teu nome, Ele abre as portas, Ele faz o que tiver que fazer, Ele te empurra para o teu propósito, Ele usa alguém para te abençoar. Mas entenda que você só precisa que Deus deixe que Ele te apresente. O seu principal contato não é o homem poderoso lá fora, não é o empresário poderoso lá fora, não é alguém conhecido que é teu amigo, não é o seu dinheiro, não é o seu estudo, não é o seu diploma. O seu maior contato é aquele que criou o universo. E quando no relógio, no calendário dele chegar o dia, o momento dele te abençoar, Ele mesmo te apresenta. E naquele momento chegou o tempo de Davi ser apresentado. E aí Davi vai e ele se apresenta, só que Davi é só um menino. E Saul olha para ele e fala, é só um menino ruivo, é franzino, é magrinho, não vai dar conta. Davi fala, fica tranquilo, rei Saul. Eu já matei urso, eu já matei leão, eu já protegi as ovelhas do meu pai. Deus já me deu o livramento e Ele vai fazer de novo. Versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará novamente das mãos deste filisteu.
Davi está falando, Deus já me preparou. Eu não cheguei aqui de qualquer jeito, eu não caí aqui de paraquedas, eu já tenho um currículo. Eu estava no pasto, eu nem entendia muito bem, mas eu tinha que matar urso, eu tinha que matar leão. Era Deus me preparando. Está entendendo o que Deus está falando? Tem urso e leão que você chama de dificuldade, Deus chama de escola. Tem urso e leão que você chama de problema, Deus chama de universidade. Tem urso e leão que você chama de o fim da linha, e Deus está falando, é sua preparação. Estou te treinando, Davi, porque quando você tiver que enfrentar um gigante de 2,90 m, você não vai nem sentir, porque o leão é mais forte, o urso é mais forte. O que você chama de dificuldade, Deus chama de escola. Então não reclame daquilo que tem chego até a sua vida, mas deixe que Deus te forge dentro desse problema. E Davi mostra confiança 100% em Deus. O Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar das mãos do filisteu. Ele está lembrando do que Deus já fez, e ele está confiante que Deus vai fazer de novo. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Deus está falando para alguém aqui, é tempo de você se lembrar tudo aquilo que eu já fiz por você, e é tempo de você entender que eu sou o mesmo. Se eu fiz no passado, eu faço no presente, e te garanto no futuro. É tempo de você se lembrar, Davi, de onde Deus já te tirou. Já era talvez para você estar morto, era para estar numa cama, era para estar na depressão, era para ter desistido, mas está aqui, ó, arrumado, bonito, sentado na cadeira, porque Deus guardou a tua vida. Deus te guardou no acidente, Deus te guardou no Covid, Deus te guardou na UTI, senão não era nem para você estar aqui. Eu não sei qual é o seu nome, mas talvez poderia ser milagre, porque só um milagre para você estar aqui, Davi. E Deus está falando, se lembre de onde eu te tirei, e saiba que eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. E o Deus que te deu vitória ontem, te livrou ontem, é o mesmo Deus de hoje que age na sua vida. E aí Saul fala, tá bom, mas veste a minha armadura então. E Davi veste aquela armadura do rei Saul. Só que logo ele começa a andar e ele fala, não estou acostumado com isso, é melhor eu ir sem. E aí ninguém entende nada, mas Davi vai no riacho, ele pega 5 pedras lisas. Eu imagino todo mundo olhando assim, ó, meu Deus do céu, o negócio vai ser feio. Mas Davi está confiante, pastor. Ele tira a armadura, ele pega o seu estilingue, ele pega o seu alforje, ele pega 5 pedras lisas e ele vai. Mas ele vai sem a armadura de Saul. Ele é Davi, ele não vai se vestir de Saul. Está entendendo o que Deus está falando? Não adianta você querer se vestir de outra pessoa. Não adianta você querer fingir que é outra pessoa. Não adianta você querer ter uma identidade de outra pessoa. No ministério, não adianta você querer ser usado igual tal pessoa. Porque se fosse para ser igual tal pessoa, Deus só usa ela, não precisa de você. Só que Deus te chamou, mas é diferente. Cada um de nós tem uma identidade. Assim como cada um de nós tem uma digital, cada um de nós tem um chamado na presença de Deus, tem uma identidade na presença de Deus, tem um propósito na presença de Deus. Não adianta, Davi, você querer ser Saul, porque você não é Saul. Quem que você é então? Você é Davi, homem segundo o coração de Deus, profeta, salmista, aquele que vai ser o maior rei de Israel. E quem que eu sou então, Vitor? Você é o que o eu sou te chamou para ser. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, propriedade particular do Senhor. Aleluia. Se você é levita, não adianta querer pregar. Se você é pregador, não adianta querer tocar. Se Deus te chamou para algo, fica nisso. E Davi fala, eu não vou vestir a tua armadura, Saul, mas é ela que vai te proteger, Davi. Aí que você se engana. O meu maior recurso é Deus.
Aleluia, a sua verdade é escudo e broquel. O meu escudo é o meu Deus, não é a sua armadura. Aleluia, porque Deus é o meu maior recurso. Davi escreveu no Salmo 18: na presença dele, salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército. Não preciso de armadura dos outros, eu só preciso do meu Deus, porque com ele eu posso tudo, tudo posso, na presença daquele que me fortalece. Em Jesus Cristo eu já sou mais do que vencedor. Não vou usar a armadura dos outros, não vou usar coisa dos outros, não vou querer colocar aquilo que os outros querem me impor, porque eu sou quem Deus me chamou para ser, e eu vou vencer sendo quem Deus me chamou para ser, porque com ele eu posso todas as coisas. Porque Deus é o meu maior recurso. Deus é o meu ajudador, socorro bem presente no tempo da angústia. Eu não preciso de armaduras que o mundo quer me impor, porque quem me guarda não dorme, não pisca e não tosqueneja, e é o guarda de Israel. Aleluia. E aí Davi vai à luta, e no versículo 42 a Bíblia diz que Golias olhou com desprezo para Saul. Isso é outra coisa que vai acontecer na nossa caminhada até o trono, tá? Tem gente que vai nos desprezar. Tem gente que vai rir do teu sonho, José. Tem gente que não vai te valorizar. Tem gente que não vai te dar oportunidade. E o que você faz? Você pode até aprender com Saul nesse caso. Você pode se fazer de surdo. Você pode se fazer de bobo. Aleluia. Ou você pode fazer como Davi. Apenas continue prosseguindo, independente do que estão falando. Ou você pode fazer igual Jesus. Porque Jesus foi caminhando, entrou na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. Ele falou: não chore, a menina só dorme. Todo mundo começou a rir. Jesus falou: mete o pé, sai. Todo mundo que está rindo, vai ficar só os que creem. Você tem que se cercar daqueles que creem, daqueles que têm o mesmo propósito que você, daqueles que têm a mesma visão que você. Está entendendo o que Deus está falando? Deus vai ter que limpar o teu meio, as pessoas que você anda, e vai ter que colocar pessoas do seu lado que vão agregar, que vão te ajudar, que vão caminhar junto com você no propósito, enquanto as outras vão ficar lá fora rindo, não vão entender nada. Só que aí eu quero ver rir, meu amigo, quando a filha de Jairo sair de mãos dadas com Jesus. Aí eu quero ver rir, pastor, quando ver o projeto que Deus colocou no teu coração nascer, florescer, crescer, dar certo, as vidas virem aqui se entregando. Aleluia. Deus está falando para alguém: continua crendo no projeto que eu te entreguei, continua crendo nos sonhos que eu te entreguei, continua crendo nas promessas que eu já te fiz, porque eu sou fiel para cumprir. Deixa o mundo rir, deixa Golias te desprezar, deixa falarem que não vai dar certo, não tem importância. O importante, Davi, é você continuar marchando rumo ao local do encontro e ter a coragem de lançar 5 pedras. Por que Davi pegou 5 pedras? Talvez ele pensou: se eu errar a primeira, eu tento a segunda. Se eu errar a segunda, eu tento a terceira. Se eu errar a terceira, eu tento a quarta. E se eu errar a quarta, eu tento a quinta. E se não der certo, Deus vai dar um jeito. Mas eu não vou desistir. Eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu vou guerrear em nome do meu Deus, e eu vou ter vitória, porque quem me garante é o Senhor. Está entendendo ou eu estou falando muito rápido? Olha para alguém que está do seu lado e fala: deixa te desprezar, deixa rirem de você, deixa falarem que não vai dar certo. Vão ter que ver o teu final, vão ter que ver o teu resultado, vão ter que ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E aí vamos avançar aqui. Davi chega ao encontro e ele fala: você vem contra mim, versículo 45, com espada, lança e com dardo. Mas e eu? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você no nome do meu Deus. Está entendendo? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do nosso Deus, aquele que nós já cantamos, que é o nome maior de todos. É nesse nome que nós confiamos. Aleluia. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, sendo reconhecida em figura
criatura humana e foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, é o nome sobre todo nome, está acima do nome de Golias, está acima do nome da porta fechada, está acima do nome do câncer, do desemprego, do fim do relacionamento, do divórcio, aleluia, está acima do nome das pessoas que não podem gerar. O nome de Jesus está acima de todo nome, e é nesse nome que nós confiamos. É no nome dele, Yeshua, Yeshua, aleluia. Você pode dizer esse nome, Yeshua, aleluia, Jesus, Jesus, é no teu nome que nós confiamos, Senhor, é no teu nome, Yeshua HaMashiach. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o seu nome, Senhor, aleluia. E aqueles que confiam no nome do Senhor, aqueles que confiam em Deus, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quer ser alguém inabalável? Confie acima de tudo no nome de Deus. E aí Davi vai, versículo 50. Vencendo o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha armadura, não tinha preparo militar, não tinha altura, não tinha músculo, mas tinha a presença de Deus. O cenário é improvável, mas Deus está com ele. E quando você se vê diante de cenários improváveis, mas saber que a presença de Deus está com você, saiba que você está exatamente no palco do milagre de Deus. Amém? E quando nós estamos no palco do milagre de Deus, todo gigante tem que cair por terra. Amém? E Deus me trouxe hoje aqui para profetizar sobre a sua vida, que todo gigante que se levantou contra você, contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu negócio, contra a sua saúde, vai ter que cair por terra hoje. Aleluia, porque Deus te trouxe exatamente no destino dele, te empurrou, te trouxe, te fortaleceu, te preparou exatamente para esse momento, e todo gigante que tentou contra a sua vida vai cair por terra hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. A gente não leu, mas no capítulo do 17 diz que Davi tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. E o nosso Deus é muito maior, meus irmãos. Os céus são o seu trono, a terra o estrado dos seus pés. Os mares da terra ele pega na sua concha, a terra mesmo ele mede como grãos. Aleluia. E o universo, que a ciência diz que não tem fim, o universo ele mede a palmos. O nosso Deus é maior do que qualquer gigante que se levanta contra a sua vida. Pode tentar, pode falar mal, pode fazer obra, pode fazer o que for, não vai adiantar. Contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não vale feitiçaria, contra o povo de Deus não há o que fazer, porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. E aí finalmente, a Bíblia vai dizer, no versículo 57, logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Jessé, o seu pai, não o respeitou quando o profeta foi na casa ungir, nem chamou ele a princípio. Quando ele chegou na batalha, Eliabe, o seu irmão mais velho, não o respeitou, chamou de presunçoso, falou que tinha o coração mau. Quando ele chegou no vale para enfrentar Golias, Golias não o respeitou, olhou para ele com desprezo. Mas agora Davi entra em Israel segurando a cabeça do gigante.
Aleluia. Podem não te respeitar por quem você é hoje, mas vão ter que respeitar aquilo que Deus vai pôr nas suas mãos amanhã. Aleluia. Podem não ter te valorizado por quem você é, mas vão ter que dar valor àquilo que Deus vai fazer na sua história. Mas não é para andar de nariz empinado, não é para andar na ponta do pé, é para honrar e glorificar o nome dele. Como é que você conseguiu? Foi ele. Quem abriu a porta? Foi ele. Como é que você não morreu? Foi ele. Não morrerei, mas viverei. Para quê? Para contar as obras e os feitos do Senhor. Quando Deus fizer na sua vida, não esqueça de subir aqui para contar o teu testemunho. Não esqueça de cumprir os votos, como já foi dito que você fez na casa de Deus. Não esqueça de quem é o dono do milagre e fez na sua vida, Davi. Amém? Para encerrar então, fala assim para si mesmo: não há tempo para lamento. Não há tempo para eu ficar sentado, chorando e me lamentando. Só cuidava de ovelha na casa do pai, servo, ou quem o pai dizia ser o menor dos irmãos, o menor dos filhos. Davi era filho e cuidava das ovelhas, era considerado o menor. Você não vê Davi se lamentando: meu Deus, estou aqui cuidando dessas ovelhas feinha. Não, pelo contrário, você vê ele fazendo com muita excelência, matando até urso e matando leão. Glórias a Jesus. Quando Saul está possesso por espíritos maus, ele vai lá e toca a harpa. E ele não só toca, a Bíblia diz que ele toca muito bem, para expulsar o demônio que está na vida de Saul. Quando seu pai manda ele levar pão e queijo para os seus irmãos, ele não fica se lamentando, falando: ninguém fez por mim. Não, ele vai e ele é o melhor padeiro, ele é o melhor queijeiro, ele é o melhor no que ele faz. Quando tem que matar Golias, ele é o primeiro a se colocar à disposição. Está entendendo? Se você quer chegar no trono, durante o seu caminho, não há tempo para lamento, meu irmão. Se tiver que entregar pão e queijo, você tem que ser o melhor. Se tiver que tocar harpa, você tem que ser o melhor. Se tiver que expulsar demônio, você tem que dar o seu melhor. Se tiver que matar gigante, você vai ter que dar o seu melhor. Você tem que procurar ser como Daniel e ter um espírito de excelência para chegar no trono onde Deus te colocou. Aleluia. Porque Saul, ele foi direto ao trono, por isso falhou. Davi teve que passar por diversos processos e fases, por isso teve sucesso. Ainda que ele não entendesse, ele permaneceu firme e teve sucesso. Preste atenção que eu vou encerrar. João capítulo 13 versículo 7, Jesus fala: hoje vocês não entendem o que eu faço, mas da manhã entenderão. Aí você está nessa posição hoje, onde você não entende, mas você precisa dar um passo de fé para Marcos 7,37, onde diz que Jesus Cristo faz tudo muito bem. Hoje eu não entendo, mas eu tenho fé de que Ele faz tudo muito bem. E aí você vai sair daqui com paz no coração, porque a Bíblia diz em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Hoje você não entende, mas vai crer que Ele faz tudo muito bem, vai ter paz de que tudo está cooperando para o seu bem. E aí você vai chegar em Eclesiastes 7,8, que diz que o final é melhor do que o começo. Jó 8,7, o teu primeiro estado, aquele onde você não está entendendo nada, parecerá pequeno se comparado com a grandeza do teu último estado. Davi, talvez hoje você está aqui não entendendo nada, mas continua entregando pão, continua entregando queijo, continua tocando harpa, continua escrevendo salmo, continua matando o gigante, continua, Davi, na caminhada até o trono, porque quando você chegar lá, vai valer a pena. Deus vai te dar um trono, Davi, que vai ser para sempre. A tua geração estará para sempre no trono, Davi. Você vai sofrer, você vai apanhar um pouco, mas vai soprar, mas não vai te derrubar. Vai bater, mas não vai te matar. Vai doer, mas não vai te ferir, porque o Senhor está contigo. E quando você chegar no trono de Israel, tudo terá valido a pena. E vão falar: Davi, como é que você está suportando? E você vai falar: é porque eu estou olhando lá na frente. Você não entende hoje porque está me vendo ferido, mas eu já me vejo, aleluia, naquilo que Deus me prometeu, sentado no trono com coroa na cabeça. Para de olhar o seu hoje e começa a olhar e mirar aquilo que Deus te prometeu.
Amém? Se coloque de pé então. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Glórias a Jesus. Oh Senhor. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um segundo e começasse a pensar em tudo que você tem passado até aqui. E eu queria que você ouvisse a voz de Deus te perguntando: entende agora o porquê que você está passando de tudo isso? Entende agora, meu filho, entende agora, minha filha. É uma caminhada até o trono, é uma caminhada até a promessa. Entende agora? E sinta o Espírito Santo fortalecendo a sua fé, fortalecendo as suas pernas para que você, aleluia, continue caminhando. Deus está falando: entende agora o porquê. É um caminho, é um processo, para que você não seja como Saul e falhe, mas para que você seja como Davi e tenha sucesso. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o cerco que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Quem me impedir de decidir que estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tá entendendo, minha irmã? Tá entendendo por que às vezes é difícil? Aleluia. Deus me disse assim: eu tô curando o coração dela. Elavassol menerraia. Urabaia sé. Tem gente que olha às vezes para você e pensa que está sempre tudo bem, mas Deus conhece o seu coração. Deus vê quando você chora só no quarto, só para Ele. Deus conhece os seus sonhos, e há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus está falando assim: ela vai ser feliz, porque tem gente falando que não vai ser. O inimigo tentou tocar no teu sentimento, aleluia, em área sentimental e relacionamento. Só que Deus está falando: o tempo que ela vai viver é maior e melhor do que tudo que viveu até hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Há um tempo de alegria chegando sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Deus colheu muita lágrima sua. Deus viu muito tempo que você passou dificuldade, mas estava firme, estava tentando continuar adorando, continuar louvando. Aleluia.
alabarachúria. Senhor, será que tem hora que o Senhor não vê? Será que tem hora que o Senhor não ouve? Eu ouço, filha, eu vejo. E eu estou te abraçando hoje aí, ó. Eu estou te tocando agora, diz o Senhor dos Exércitos, porque você vai ser feliz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sinta o toque de Deus e continue, aleluia, caminhando, porque é uma promessa. Amém, glória a Deus. Eu já vou orar para não passar o meu tempo. Eu estou olhando o relógio, mas nem sei que horas eu comecei, pastor. Quem ouviu a voz de Deus aqui? Amém? Quem sentiu a presença do Deus Altíssimo aqui? Quem vai sair daqui entendendo que os gigantes existem, os vales existem, mas Deus é o Deus de monte, é o Deus de vale, é o Deus que derruba gigante, Ele faz o que tiver que fazer. Quem vai sair daqui com a fé fortalecida? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Deus também está te tocando, amém, irmã? Deus está quebrando uma obra de feitiçaria contra a sua vida, em relação a sentimento também. Eu vejo uma obra de feitiçaria sendo quebrada na frente de um salão de beleza. Aleluia. Alabarachúria. Relavassômenerraia. E Deus está tocando na sua alma hoje aqui, tá? Porque só Ele sabe como tem dia, como tem momento que sobe aqui e canta, e está sorrindo, e está alegre, e está transmitindo isso porque Deus te deu. Mas o teu coração às vezes está preocupado, está ansioso com coisa lá fora, com pessoa lá fora. Só que Deus está falando, enquanto você canta aqui para mim, eu estou trabalhando lá fora. Enquanto você cumpre o seu chamado, aleluia, porque o inimigo já tentou te parar, mas não parou. Eu cuido lá, eu trabalho lá, aleluia. Deus está desfazendo essa obra, e você vai avançar, porque o inimigo tentou te travar por esses tempos. Está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso que eu estou falando? É verdade? É? Mas você vai contar um grande testemunho aqui. Pode chorar, porque essa lágrima vai se transformar em lágrima de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Porque há um tempo novo de Deus para a sua vida. Há um tempo novo, aleluia. É muita dificuldade, porque Deus está te avançando, porque Deus está te fazendo passar de nível, porque Deus também vai te entregar uma nova unção. Porque você tem pedido, Deus, que quando eu cantar, seja com mais unção. Não adianta só cantar bem, afinado, tem que ser com mais unção, que eu transmita isso, Senhor. E Deus está te emprestando hoje, aqui agora, uma nova virtude, diz o Senhor dos Exércitos, porque Ele ouve a sua oração naquele quarto, quando você senta naquela cama, ou dobra o seu joelhinho, aí eu vejo você escrevendo assim, ó, num caderno de flor, aleluia. Eu não sei se você escreve, se vai escrever, mas Deus está falando, senta ali, pega a caneta, porque eu vou começar a te dar muita coisa, diz o Senhor, aleluia. Deus está aqui, vai adorar ou vai ficar de boca fechada? Aleluia. Vamos orar, amém? Eu vou fazer uma oração. Já agradeço mais uma vez a minha oportunidade.
E já vou estar passando o microfone para quem é de direita. Não, eu não paro. Amém? Feche seus olhos. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus. Amém? Eu sei que Deus já falou com todos aqui. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor falou comigo e com todos que estão aqui. Que esta palavra seja viva e vida nas nossas histórias e nos nossos corações, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Deus, a não ser apenas ouvinte, mas praticante da Tua palavra, caminhando rumo ao alvo, rumo ao trono, rumo à promessa, mas principalmente rumo ao céu, que é o nosso maior alvo, Senhor. Nos ajude a guardar a nossa fé, nos ajude a guardar a nossa coroa, nos ajude a permanecer fiel na Tua casa, porque os últimos tempos serão difíceis, serão de gigantes, mas o nosso Deus é maior do que tudo. Então nos ajude, Senhor, a permanecer aqui, que haja um novo tempo sobre a vida desta igreja, que haja uma nova, Senhor, unção sendo derramada sobre esta igreja, e que coisas sobrenaturais aconteçam aqui, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. E só quem crê assim dê a sua melhor